Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essas dicas de HTML5 e CSS3. Aula 15, CSS Grid Layout, propriedades Position e ZIndex. Bom, aqui mais uma variação, né, do nosso CSS Grid Layout. É a mesma estrutura do HTML, né, das videoaulas anteriores, né, das dicas. E nesse exemplo, né, eu tenho aqui duas propriedades, né, que é o Position e o ZIndex. O Position, né, aqui para posicionar, né, deixar fixo aqui o header com o logotipo. E também aqui o nav, né, a barra aqui de navegação. Então esses dois elementos usam o position fixed, né, fixado, de forma então que o conteúdo, né, rola por baixo, né, dessas duas áreas, do header e do nav, né, e sem ter a necessidade de vir aqui até a barra de rolagem, né, e arrastar aqui com o mouse, simplesmente no meio da tela aqui, né, com o mouse, o roletinho do mouse, para fazer a rolagem então da tela. Daí também a propriedade ZIndex, né, que Z se refere à altura, então seria o empilhamento aqui dos elementos, por exemplo o nav e o header, né, eles estão numa posição acima da parte do conteúdo de baixo, de forma que eu faço a rolagem aqui, eles passam por baixo dos elementos, né, dos dois elementos aqui, do header e do nav. Bom, interessante observar aqui nesse layout, né, que ele é feito em uma só coluna, né, mesmo aqui para a área de desktop. Então quando a gente, né, diminui, né, a largura do navegador, reparem, né, que ele se ajusta aqui automaticamente, né, imagem e conteúdo é responsivo, né, através aqui do CSS Grid Layout, né, de forma que, né, quando for utilizar um media query, né, com um breakpoint, algumas coisas mínimas podem ser alteradas, né, como esse espaço aqui, né, para celular ou para tablet, né, aqui na apresentação do desktop, né, seria a apresentação final, né, com essas áreas nas laterais aqui, né, como espaço, né, e deixando só, né, a parte central, né, do colunamento, né, para o conteúdo, né, como foto, título, textos, tabelas. É uma apresentação quase que final, né, para um dispositivo móvel como celular, né, e de forma que ele se torna, né, responsivo, né, então sem a necessidade de mudar, né, muitos elementos, né, aqui na estruturação do site. Então lembrando aqui mais uma vez, né, que o nosso código aqui é HTML, né, nesse exemplo do site responsivo, é a mesma estrutura das videoaulas de dicas anteriores. Eu tenho aqui um elemento pai que é um main, e os elementos filhos aqui, header, nav, section, sidebar e footer, né, com o H1, né, que é títulos, algumas imagens e blocos aqui de parágrafos,
Reparem que é uma estrutura enxuta de HTML. Não uso aqui ID, né, não uso aqui também classes, né, usando, né, as tags HTML pura aqui. Então voltando então aqui no site e aqui no nosso código CSS. Lembrando também, né, que o seletor IMG de imagem, né, tá com as propriedades aqui max width 100 e height alto, né, para as imagens se tornarem responsivas cada vez que a gente ajusta a janela aqui do navegador. E a estrutura aqui do main, né, o seletor main, que é se refere a tag main, né, o elemento pai, houve algumas mudanças. Na largura aqui eu tenho 75% da área do navegador, é margem automática. Aqui no grid template áreas foi mudado de forma que as áreas do header, do nav, section, sidebar ficassem tudo então em uma coluna. Então aqui eu tenho um rótulo para cada área, ó, header, nav, section, sidebar, footer, diferente, né, das outras apresentações anteriores. No grid template rows, que é a altura, né, de cada área dessa, né, do header, do nav, é tudo automático. E mais uma mudança aqui, que teve a inserção aqui da propriedade, é grid template columns, que se refere, né, à largura, né, de cada área aqui do grid template áreas. Então eu tenho 70% da área dos 75%. Então 75% é a área do main em relação à janela do navegador e 70% em relação, né, à área aqui do main, né, que é o container de toda de todas as áreas, como o header, o nav, o section, sidebar e footer. Para centralizar, por exemplo, o grid templates áreas, né, dentro aqui do main. O main é essa área branca aqui. Eu inseri então mais uma propriedade que é o Justify Content Center. Então dessa forma eu centralizo, né, a coluna dos conteúdos dentro do main. Né, o grid gap aqui, que é essa distância, né, entre as áreas, ó, né, grid gap. Aqui eu tenho uma área maior porque como eu tenho, né, a área do section, sidebar e footer com 70%. Então esse espaço aqui é proposital para dar esse efeito aqui quando eu uso as sombras, né, dando um efeito aqui tridimensional. Bom, as mudanças aqui no CSS, né, também inclui aqui, né, a área do header. Eu procuro trabalhar com seletores agrupados para especificar melhor, né, as propriedades. Então aqui eu tenho um main header, né, e através de testes aqui, né, a largura do header teve que ficar com a mesma largura aqui do main, 75%. Quando eu especifico aqui então a mesma largura e também tenho aqui a propriedade fixa, né, aliás, eu tenho o position e mais aqui o valor fixed, né, que é o header está fixo, ele desmembra aqui dos demais conteúdos, né, como nave, section, sidebar e footer. Ele fica em separado,
né, justamente quando se coloca aqui então a propriedade position, né, e o z-index, né, que é o efeito aqui do empilhamento. Ele está uma posição acima, né, de todo o conteúdo aqui de baixo, seção, section, sidebar e footer, né, então ele está com o z-index 1, né, e um outro seletor aqui também agrupado, que é o main header img, né, que eu deixei em separado para poder ajustar a área, aliás, o logo dentro da área e a área, né, dentro do main. Então eu tenho aqui um main header img, né, com as propriedades max width de 100, altura alto, display block e margem alto, né, para ele se ajustar em toda a área aqui do header. Aqui no nav, a mesma coisa, eu tenho aqui seletores agrupados, o main nav, ele também tem 75%, a mesma largura, né, do seletor main, né, com uma margem top de 8%, né, para poder distanciar da altura aqui do header. A posição também fixa, né, e um z-index 2, que ele está então uma posição, mais uma posição, duas posições acima da seção e aliás do section, do sidebar e do footer, e também uma posição acima do header. Então essas, né, são as alterações aqui. Tanto o nav como o header tem a mesma largura aqui, né, da área aqui do main. E mais embaixo, estava fazendo também, né, alguns testes com largura, margem, né, tanto para o section, para o sidebar e para o footer, e no fim acabei deixando aqui como comentário, porque no próprio seletor main a gente pode ajustar então as larguras, né, a margem veio automática porque eu centralizei a coluna, e no mais é isso, né? Então com o CSS Grid Layout, né, é possível então trabalhar com as propriedades Position e Z-Index de forma, né, que diminuindo então aqui, né, a janela, né, do navegador, nós tenhamos, né, um site responsivo, né, de forma que os conteúdos, né, de título, texto, fotos, eles se ajustam, né, automaticamente. Espero que você tenha gostado dessas dicas de HTML5 e CSS3. Convido você a visitar a fanpage Os Fantásticos Números Primos, né, onde eu tenho posts, né, sobre curiosidades sobre os números primos, e também meu canal aqui no YouTube, né, Ricardo Silva, onde eu tenho videoaulas e também, né, vídeos sobre matemática, e o site Os Fantásticos Números Primos, né, onde eu tenho texto, estudos, também curiosidades sobre matemática e também a divulgação dos livros de minha autoria. Muito obrigado e até a próxima.